Boa noite para todo mundo. A gente está aqui começando mais uma transmissão ao vivo do Sindicato Nacional dos Aeroviários. E hoje, mais uma vez, a gente vai conversar com o Dr. Álvaro Quintão, que é assessor jurídico do Sindicato Nacional dos Aeroviários. Estou colocando ele aqui para entrar com a gente. Hoje a pauta da nossa conversa vai ser como está o processo de negociação de acordo coletivo com as empresas aéreas. Oi, Álvaro. Tudo bom, Claudinha? Boa Como é que noite. tá? Tudo Como é que bem? tá? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, gente. Quem ia participar hoje dessa live com o Álvaro ia ser a Patrícia Gomes, que ela é nossa coordenadora da região sul do CNA, mas a gente teve um probleminha técnico que ela não estava conseguindo acessar a transmissão ao vivo. Então, quem vai fazer sou eu, aqui representando a Patrícia, e ter esse bate-papo com o Álvaro. E aí, Álvaro, como você tá? Fala pra gente. Tudo bom? Tudo bem, Tudo graças a bem? Deus. Tudo bem. Apesar da pandemia, né? Apesar da gente estar em quarentena há mais de 2 meses, Pois estamos é. bem, estamos tocando, né? Então, o objetivo hoje Pena, do né? nosso Pena a encontro. Patrícia não ter conseguido Pois entrar. é, a Patrícia é maravilhosa falando, conversando aqui, ia ser ótimo a gente ter uma representação no diálogo de uma diretora do sindicato, né? Mas na próxima live a gente vai se organizar melhor Vamos para ver sim, o que aconteceu. vamos sim. Álvaro, então, queria que a gente pudesse começar a nossa conversa hoje, você falando um pouquinho como é que está a situação de negociação de acordo coletivo, né, com as empresas, porque a gente sabe que com a Gol e com a Latam a gente já tinha um acordo firmado que está no processo de ser renovado, e com a Azul a CNA sequer fechou acordo. Você pode falar um pouquinho para a gente como está esse processo? Bom, primeiro, Cláudio, queria aqui dar uma boa noite aqui a todas as aeroviárias, né, e aeroviários que estão nos ouvindo. Eu já vi aqui na lista alguns aeroviários de norte a sul do país, inclusive de alguns aeroviários que não são, né, da base de representação do Sindicato Nacional, mas que vêm buscando aqui informações nas páginas, nas lives que o Sindicato Nacional vem desenvolvendo. No final de março, né, quando as quarentenas começaram pelo Brasil, muitas empresas começaram a procurar os sindicatos, e especialmente aqui o Sindicato Nacional dos Aeroviários, para tentar estabelecer regras para a gente conseguir superar esse momento de crise, que é uma crise mundial, não é uma crise do Brasil, não é um momento em que o Brasil possa lamentar por algo que tenha acontecido no Brasil. É uma pandemia mundial, e se a gente perguntasse a qualquer pessoa em dezembro se nós acharíamos que estaríamos passando por um momento como esse, com certeza ninguém saberia, ninguém diria que nós estaríamos passando. E aí, no final de março, algumas empresas começaram a procurar o sindicato, não apenas as 3 empresas aéreas, fomos procurados por várias empresas auxiliares, por várias empresas aéreas também, e o sindicato celebrou vários acordos. Agora, é fato que no começo dessa pandemia, em março, comecinho de abril, na primeira quinzena de abril, ninguém tinha uma noção muito clara de como essas coisas se dariam, né? O nível em que essa pandemia chegaria, o nível que essa pandemia atingiria não só a economia, mas o mercado como um todo. As empresas aéreas foram com certeza, uma das mais prejudicadas, né? O setor aéreo foi um setor muito, muito atingido. Então, esse era um momento em que todo mundo ainda estava tateando, todo mundo estava tentando entender o que aconteceria por conta dessa pandemia. E algumas empresas buscaram um sindicato e tentaram passar por esse primeiro momento. Foi o caso da Gol, foi o caso da Latam, que apresentaram um acordo naquele momento. Se não era o melhor acordo que a gente podia assinar, era um acordo que a gente buscava passar aquele primeiro momento de crise, né, para tentar entender um pouco melhor o que estava acontecendo. Tentamos, com base na medida provisória 936, editada pelo governo, tentamos limitar algumas coisas. Tanto a Latam quanto a Gol
foi possível, né, para essas duas empresas a gente estabelecer regras que não permitissem que salários mais baixos fossem descontados, que não permitissem que alguns trabalhadores fossem demitidos sem uma contraprestação, sem uma indenização por conta desse tipo de problema. E agora nós voltamos ao momento em que várias empresas voltaram à mesa de negociação para tentar chegar a um novo acordo, agora por um acordo por um tempo um pouco maior, né, porque a gente já tem um pouco mais claro, né, esse cenário que a gente vai enfrentar nos próximos meses. A Azul, a gente não fechou o acordo no primeiro momento, porque a Azul foi das empresas, uma das principais empresas que não quis garantir aos trabalhadores um pagamento mínimo, não quis garantir aos trabalhadores uma estabilidade mínima. A Azul foi uma das empresas que mais dificuldades criou no processo negocial. Então, com a Azul não chegou a ser feito nenhum acordo, e agora a Azul também voltou à mesa de negociação, tentando um acordo coletivo que permita passar por esse momento. E Cláudia, é importante a gente registrar que, apesar de existirem algumas diferenças entre as propostas, tanto da Gol como da Latam e da Azul, a maioria dessas empresas, as três empresas, trazem, na maioria das propostas, quadros muito parecidos, propostas muito parecidas. Elas podem ter diferença numa situação aqui ou na outra ali. Por exemplo, uma empresa voa mais para o interior, a outra voa mais para as capitais. Uma empresa tem um foco maior numa determinada base, outra tem outra. O hub de uma empresa é Guarulhos, Brasília, o hub de outra é Campinas. Então, você tem sim algumas diferenças, mas se você parar para analisar nas propostas, quase todas as propostas seguem mais ou menos a mesma linha, né? E eles definiram basicamente 3 eixos que a gente vem identificando nessas propostas. Todas as empresas disseram bem claro o seguinte: precisaremos reduzir consideravelmente nosso quadro de empregados. A Latam, por exemplo, numa live com seus funcionários na semana passada, falou em reduzir entre 35% e 40%. Na reunião com os sindicatos, reafirmaram essa intenção, que é de reduzir entre 35% e 40%. A Azul apresentou para os sindicatos um quadro onde ela hoje estaria com quase 50%, poderia reduzir, né, o seu quadro em quase 50% para passar por esse período. A Gol não está diferente. Então, a gente está vendo uma proposta muito parecida, onde as 3 empresas sinalizam claramente para a intenção de reduzir, de demitir boa parte dos seus trabalhadores. Outro ponto que elas vêm apresentando, que é quase que consenso, eles tentam passar por esse período tentando reduzir o valor que é pago aos seus empregados. Eu não gosto de usar a palavra custo, porque eu acho que trabalhador não é custo. Eu acho que trabalhador é investimento. Eu acho que trabalhador é ativo de uma empresa, não é custo, né? E, infelizmente, essas empresas, quando chegam nesse momento, tratam esses trabalhadores como se fossem custos. Mas, enfim, usando o vocabulário que essas empresas usam, elas vêm tentando reduzir o custo da empresa, o custo da operação, reduzindo direitos dos trabalhadores. Esse é um dos grandes focos em todas as mesas de negociação. É uma proposta apresentada basicamente por todas as empresas. Precisa... É importante só te interromper um pouquinho, né, Álvaro? Pode interromper. Porque é uma política que está vendo geral das empresas, e achar que a redução de custos, entre aspas, é só a partir da diminuição de direitos da categoria, quando as empresas deveriam se propor, né, em pensar possibilidades de diminuição de custos em outros setores, e o trabalho do sindicato aqui é exatamente diminuir, né,
diminuir não, o trabalho do sindicato é buscar com que as empresas compreendam que os custos não devem ser todos pagos pela categoria, que a categoria ela merece ser respeitada. Inclusive, a gente aqui nas redes sociais tem muitas pessoas assim falando, querendo saber sobre demissões, preocupadas, enviando para a gente até assim possibilidades de propostas para entrar num acordo, para que essas demissões possam não ser tão numa demanda tão grande como as empresas estão prevendo. Então, só puxando esse gancho das demissões, Álvaro, o sindicato hoje já tem aproximadamente alguma proposta a levar para as empresas que não acarretem um número de demissões tão grandes, porque essa é uma pergunta que a gente tem recebido muito aqui nas redes sociais, principalmente no privado. As pessoas extremamente preocupadas com esse quadro que possibilite uma demissão em grupo, né? Uma demissão muito grande de pessoas. Temos sim, Claudinha. A gente fez esse final de semana, o Sindicato Nacional dos Aeroviários fez esse final de semana reuniões com trabalhadores das 3 empresas. Azul, Gol, Latam, foram reuniões virtuais, reuniões boas, participativas, reuniões que chegavam a 50, 60 trabalhadores por reunião, e nessas reuniões várias propostas foram apresentadas, né? Como você disse, muitas propostas foram enviadas para o e-mail do sindicato, até porque a gente aconselhava, se o trabalhador não se sentisse à vontade para falar ali nas reuniões, que pudesse mandar para o sindicato. E os outros sindicatos da FENTAC também participaram, fizeram a mesma coisa. Fizeram várias reuniões com os trabalhadores. E nós ontem e hoje, os advogados estavam construindo uma proposta. Nós estamos construindo essa proposta para apresentar para as empresas. A gente está tentando formular propostas, Claudinha, ouvindo aí essas respostas, essas sugestões, né, dos trabalhadores, propostas no seguinte sentido. Primeiro, que seja garantida a estabilidade dos trabalhadores. Que os trabalhadores não sejam demitidos como as empresas estão querendo. Segundo, que o trabalhador, observando e respeitando a convenção coletiva que já existe, que o trabalhador que quiser ser demitido, que ele faça a opção. Porque a convenção coletiva ela tem uma cláusula de redução de força de trabalho. Se a empresa precisa de reduzir a força de trabalho, que então siga as regras da convenção coletiva. E a primeira regra é perguntar ao trabalhador, oferecer um plano de demissão voluntária para que o trabalhador que quiser ser demitido diga que quer ser demitido. E esse trabalhador, ele saindo, receberia todas as verbas que teriam direito. Todas as verbas. Essa é uma das propostas que a gente está construindo a partir das conversas com os trabalhadores, para apresentar para todas as empresas. Os sindicatos vão apresentar para as empresas a mesma proposta. Só me esclarece uma coisa também, Álvaro, porque você está falando aí apresentar a todas as empresas a mesma proposta. Aqui a gente está falando especificamente da Gol, da Latam e da Azul. Mas e da Azul, são essas 3 empresas, são essas 3 empresas especificamente. Uhum. Nós pretendemos apresentar para essas 3 empresas a mesma proposta. E as outras empresas do setor, Álvaro, vocês têm alguma... E até mesmo as empresas prestadoras de serviço, que as pessoas também estão perguntando muito, tem alguma previsão, alguma projeção de alguma coisa? Nesse momento não há negociação com outras empresas. Os acordos que foram feitos ainda estão em vigor, então elas ainda não procuraram o sindicato, elas estão cumprindo os outros acordos, e as empresas que não cumpriram os acordos, como a boa parte das auxiliares, e estão descumprindo a legislação, nós estamos ajuizando ações contra essas empresas no Brasil inteiro, exigindo o cumprimento da legislação. Tá? E aí, Cláudia, essa preocupação da demissão, a gente está preparando uma cláusula exatamente nesse sentido, que se cumpra a convenção coletiva de trabalho, dando ao trabalhador a opção de entrar num plano de demissão voluntária. E estamos discutindo as regras desse plano de demissão voluntária. Pagamento de todas as verbas, pagamento de vale alimentação e vale refeição durante mais algum tempo, pagamento de plano de saúde durante mais algum tempo. Então, a gente está elaborando uma cláusula nesse sentido. E nós entregaremos às empresas ainda essa semana.
Estamos ainda, com base na convenção coletiva, discutindo a elaboração de um plano de aposentadoria. Vários trabalhadores estão prestes a se aposentar. Vários trabalhadores estão já com tempo de se aposentar. Então, nós estamos também criando, da mesma maneira que estamos sugerindo um plano de demissão voluntária, estamos sugerindo a criação de um plano de aposentadoria voluntária. Pessoas que já estão próximas à aposentadoria poderiam sair e manter alguns benefícios. Quem já tivesse tempo para se aposentar, também se aposentar. E nesses benefícios nós estamos discutindo a manutenção do VR e do VA, né, o Vale Refeição e Vale Alimentação, manutenção do plano de saúde durante um período. Então, nós estamos discutindo regras que permitam que o trabalhador possa dizer que quer sair. Se quiser sair, achar que não tem mais futuro na empresa, vamos seguir a convenção coletiva. Isso a gente não está abrindo mão. A outra coisa que a gente está discutindo é o seguinte: se o trabalhador não quer entrar no plano de demissão voluntária, se o trabalhador não quer entrar no plano de aposentadoria, a gente criar uma outra regra, tá, que seja licença remunerada ou não remunerada, como as empresas estão querendo, mas que neste período de licença o trabalhador tenha como garantir o sustento de suas famílias, que o trabalhador tenha uma renda mínima que seja para que ele consiga sobreviver. E por isso a empresa teria que pagar, por exemplo, o plano de saúde integralmente. Não dá para você entrar numa licença não remunerada e ainda ter que pagar o seu plano de saúde. Se você não tem dinheiro para comprar comida, porque você está sem remuneração, né, você tem que ter pelo menos o plano de saúde e condições de você ir trabalhar, buscar outro tipo de rendimento. Então, nós estamos... Até você, só te interrompendo, Álvaro, você citar o plano de saúde, porque outra coisa que tem sido muito questionada pelos profissionais é a situação do plano de saúde, como é que fica. E alguns até falam, a gente não tem dinheiro, não está nem recebendo direito, como é que a gente vai pagar o plano de saúde? Qual é a proposta do sindicato para o plano? Pois é, a nossa proposta é que se o trabalhador que tiver a sua renda diminuída, seja ela qual for o plano, se o trabalhador tiver a sua renda diminuída, ou com redução de jornada e de salário, ou com a licença não remunerada, ou qualquer outra coisa que estejam pensando, que o plano de saúde seja garantido integralmente para o trabalhador, pago pela empresa. Que o Vale Alimentação e o Vale Refeição sejam mantidos para o trabalhador, independente da situação da empresa, independente da redução ou não da força de trabalho. Então, nós estamos construindo uma pauta a partir dessa conversa com os trabalhadores, aonde a gente dá ao trabalhador, primeiro, a opção dele escolher que tipo de plano ele quer para o contrato de trabalho dele, antes da empresa tentar impor ou tentar sugerir, como está sugerindo, redução de força de trabalho, redução de jornada e redução de salário, licença não remunerada, uma série de outras coisas. Cláudia, e outra coisa que a gente está tentando construir, a gente está construindo e que a gente vai levar para a mesa de negociação, é a garantia no emprego. A gente acha que qualquer trabalhador que aceite passar pelo que está passando, aceite propostas de redução de salário, que aceite propostas de diminuição de trabalhar nesse período ou não trabalhar nesse período para contribuir com a empresa, para ajudar a empresa, a gente entende que o trabalhador precisa ter garantido o seu contrato de trabalho. Ele precisa ter a garantia de quando ele voltar, ou da licença não remunerada, ou da redução de jornada de trabalho, ou de qualquer outro plano que seja feito, que ele tenha o seu emprego garantido. Não é justo, Cláudia, que o trabalhador aceite ficar de licença não remunerada, que ele aceite ter redução da sua jornada e do seu salário, e a hora que a empresa quiser, a hora que a empresa achar que não tem mais interesse, demite esse trabalhador, que vai receber verbas rescisórias inferiores, porque ficou um período sem salário, vai receber verbas rescisórias inferiores porque teve o seu salário reduzido. Então, esse tipo de situação, os sindicatos, não estou falando só do Nacional, não, o Sindicato de Guarulhos, o Sindicato de Pernambuco, o Sindicato de Porto Alegre, estamos todos, os sindicatos filiados à FENTAC, estamos todos discutindo a mesma proposta.
nós vamos negociar juntos e vamos tentar fazer a mesma proposta para as empresas. É óbvio que alguma situação pode ser diferente numa base ou em outra, mas a proposta ela é basicamente a mesma. Deixa eu explicar uma coisa aqui que o pessoal está perguntando, mas afinal de contas, quais são as propostas? Então, gente, no momento, o Sindicato Nacional dos Aeroviários, até em conjunto com os outros sindicatos da FENTAC, estão construindo uma minuta, uma pauta para enviar para as empresas, mas essa proposta não está sendo construída unicamente pelos sindicatos. A gente está coletando informação dos próprios profissionais da base, porque a gente precisa ouvir vocês que estão na base, dizendo quais são as necessidades de vocês, o que vocês acreditam que devem entrar nessa minuta que vai ser encaminhada para as empresas. Quem tiver interesse em apresentar alguma proposta, pode enviar um e-mail para a gente no contato atendimento@sna.org.br e dizer o que você espera, o que você gostaria que pudesse entrar nessa pauta. Essa discussão está sendo realizada e quando os sindicatos entrarem, da FENTAC, entrarem num acordo, eles vão encaminhar a proposta para as empresas e ver como é que vai ficar esse andamento. E o objetivo do sindicato é fazer uma assembleia online com a categoria, porque a gente entende que muitas pessoas estão em casa, a gente não sabe qual é a disponibilidade também das pessoas, e a gente vai explicar tudinho, por isso que é bom vocês acompanharem nosso site, nosso Facebook, nosso Instagram, porque a gente vai informando para vocês como vai ser realizada essa assembleia online, como vai ser o procedimento, para que todo mundo possa participar e a gente está apropriando das ferramentas online, né, Álvaro, para poder fazer um processo à distância, já que a gente sabe que, no momento, os aeroportos estão mais vazios. Então, assim que nós estivermos pronta, a minuta que vai ser encaminhada às empresas, a gente vai avisar os profissionais e a gente vai informar também qual é o retorno das empresas em relação ao que o sindicato está propondo para a gente dar uma continuação, uma continuidade, né, nesse processo. E antes de te dar a palavra novamente, eu queria também fazer um lembrete aqui, porque tem muita gente perguntando sobre a questão do saque do FGTS. Na próxima quinta, a gente vai divulgar nas redes sociais. Na quinta, dia 11, às 19h30, a gente vai ter uma live aqui com o deputado federal Alencar Santana, que ele está propondo uma emenda na MP em que garante que todos os profissionais da aviação civil possam sacar o FGTS integralmente. Essa proposta, essa emenda deve ser votada essa semana, a gente está acompanhando. E aí, na quinta-feira, a gente vai conversar com o deputado aqui para saber como é que está o andamento e para explicar direitinho como é que vai ser esse procedimento, tá? Então, quem tiver interesse em saber sobre o saque do FGTS, só participar da live aqui na próxima semana. Álvaro, eu estou com umas perguntinhas aqui de algumas pessoas que enviaram com antecedência para a gente. Eu quero saber se tem algo que você acha ainda válido dentro desse nosso diálogo para você abordar ou se eu posso citar aqui alguma das perguntas que eu recebi. Ou se você quer falar da continuidade a mais alguma coisa. Não, pode fazer. A gente tem muita coisa para falar que a gente não vai conseguir concluir hoje, mas pode perguntar e a gente vai tentando, nas respostas, a gente vai tentando falar sobre os assuntos. As pessoas elas estão questionando muito, Álvaro, se quem aceitar, né, essa proposta do sindicato de licença remunerada, como é que fica em relação ao benefício oferecido pelo governo, se as pessoas perdem o direito, como é que é isso? Como é que funciona isso? Cláudia, todas as empresas já usaram o limite do benefício da medida provisória. As que não usaram, as que não terminaram, estão terminando agora, porque a licença poderia ser, a suspensão do contrato de trabalho poderia ser por 2 meses, e a redução de jornada e de salário para ter aquele benefício da medida provisória era por 90 dias. Algumas empresas já usaram abril, maio, estão finalizando junho. Então, em tese, essa medida provisória não teria mais como ser usada nesse acordo. Agora, existem discussões no governo de ampliar os benefícios, de ampliar a medida provisória, de ampliar, mas a gente não sabe como vai ficar, porque esse governo a gente não sabe como ele está se comportando. Mas a gente está botando
na proposta de acordo que, independente daqueles 30% que a empresa era obrigada a pagar, que ela garanta uma série de benefícios, independente da medida provisória. Tá? A gente não está trabalhando com a única possibilidade do governo renovar a medida provisória. A gente está colocando dentro da proposta de acordo o pagamento que seria equivalente à medida provisória, o equivalente que o trabalhador teria direito. Mas se a medida provisória não for prorrogada, não tiver esse direito, a gente não sabe exatamente. A gente sabe que a Câmara dos Deputados e o Senado estão discutindo, estão aprovando, mas ainda não foi sancionado, ainda não virou lei. Então, existem discussões de ter prorrogação, mas a gente ainda não tem isso oficialmente. Então, quando tiver oficialmente, a gente vai poder saber para onde vai. Mas existe sim essa discussão. Por hora, a gente não tem como saber. Ô, Cláudio, uma coisa que eu vi aqui, uma das perguntas, é que a Azul, por exemplo, especificamente a Azul, apresentou uma proposta de demissão onde ela não pagaria os 40% do fundo de garantia. Os sindicatos já deixaram claro que isso não vão aceitar, por um motivo muito simples. A empresa quer demitir e quer que o sindicato facilite a demissão, que o sindicato torne essa demissão mais barata. E o sindicato quer exatamente o contrário. O sindicato quer garantir o emprego. Então, não faz sentido os sindicatos facilitarem ou permitirem que a demissão do trabalhador seja mais barata do que ela é. Entendeu? Então, não há possibilidade dos sindicatos assinarem qualquer tipo de acordo que abra mão de aviso prévio, que abra mão de fundo de garantia, que abra mão dos 40% do fundo de garantia. Essa proposta, os sindicatos nem discutem, porque a gente não vai facilitar a demissão. Tá? Não tem essa possibilidade de facilitar a demissão, de tornar a demissão mais barata. Então, isso os sindicatos, todos eles já discutiram, já deixaram bem claro que não pretendem aceitar esse tipo de proposta. E uma outra coisa, Cláudio, eu vi aqui também umas perguntas, que as pessoas estavam dizendo o seguinte, a Latam está fazendo pesquisa para saber o que o trabalhador quer. A gente conversou sobre isso nas reuniões com os trabalhadores. Tá? Uma coisa precisa ficar bem claro. A atitude da Latam, ela é uma atitude antissindical. A gente vai tratar essa pesquisa, que a Latam está chamando aí de pesquisa, a gente está tratando essa pesquisa como uma atitude antissindical. Por quê? Nós sabemos perfeitamente que os diretores das empresas têm que dar satisfação ao acionista, é o patrão deles. É aqueles que remuneram os diretores. A empresa querer consultar os trabalhadores para dizer o que os trabalhadores querem é ocupar o espaço do sindicato. É ocupar um espaço na mesa de negociação que não pertence aos sindicatos. A TAM está fazendo isso com os trabalhadores e eu vou dizer por quê. Na última negociação, as empresas, de uma maneira geral, e a TAM não foi diferente, cansou de dizer o seguinte: os trabalhadores estão satisfeitos com a redução de jornada, os trabalhadores estão satisfeitos com a licença não remunerada, os trabalhadores estão fazendo isso com o maior prazer, e é o sindicato que não concorda, é o sindicato que não quer aceitar, o trabalhador aceita ficar sem salário. É isso que as empresas diziam. E nós dizíamos o seguinte para a empresa: quem fala em nome do trabalhador na mesa de negociação não é a empresa. Quem fala em nome do empregado na mesa de negociação é o sindicato. E agora a empresa vem com essa pesquisa para dizer: olha, meus trabalhadores disseram aqui que topam reduzir salário. Meus trabalhadores disseram aqui que topam ficar sem salário. É isso que eles querem dizer na mesa. E os sindicatos, todos eles, já oficiaram a empresa dizendo o seguinte: vocês não representam os trabalhadores. Esse papo de time de águias, esse papo de tripulante, ele fica muito bonito na frente de uma tela onde alguns dirigentes, alguns diretores leem o que está escrito para tentar convencer trabalhador. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito numa live dessa. Mas o sindicato não cai nesse tipo de. O sindicato não cai nesse tipo de situação. Aceitar não receber sob coação é fácil. Quando a gente fala coação, não está falando especificamente do gestor que chega e fala para você: não, você não pode aceitar. Mas é aquela coação que a gente nem percebe de fato o que está acontecendo. É o gestor
falando, está tendo muitas demissões, você pode ser prejudicado, a gente não tem condições. Se você não fizer isso, você vai ser demitido. A outra Isso, alternativa é te questiona se demitir. você pagou, se você já respondeu o questionário, te acompanha na resposta do questionário. Chega a ser até um terror psicológico, né, Não Álvaro? tem a menor dúvida disso. Que é feito para o profissional, e aí é muito fácil o empregador chegar e apresentar numa discussão que os profissionais aceitam ficar sem dinheiro depois de todo um processo emocional que o trabalhador que já está sensibilizado, né? E aí, Cláudia, depois da última live que nós fizemos aqui, eu recebi de mensagens no privado do Brasil inteiro de trabalhadores relatando coação dos seus gestores. As empresas dizendo que os trabalhadores estavam fazendo isso de boa fé, e eu recebi uma infinidade de mensagens no particular, aqui no privado, de trabalhadores dando nome, relatando e dizendo quais eram os gestores que estavam fazendo coação e como estavam agindo. Tá? E agora as empresas entram com esse discurso de que tudo é uma maravilha, de que o time de águia está topando tudo, de que meus tripulantes estão topando tudo. A gente não quer quebrar empresa nenhuma. Muito pelo contrário, esse é um setor que emprega milhares de trabalhadores no país, não só direta como indiretamente. Mas agora, o sindicato tem um papel nesse negócio. E o papel do sindicato é defender os trabalhadores, defender o emprego, defender a renda dos trabalhadores, defender condições de trabalho. E as empresas, é óbvio, têm que defender o lucro dos acionistas. A empresa está preocupada em garantir o lucro dos investidores. Então, as coisas têm que ficar bem claras. Quem representa os trabalhadores nessa mesa e quem representa o acionista. Isso a gente está deixando bem claro em todos os momentos na mesa. Quando as empresas começam... Não, porque os trabalhadores estão fazendo... Numa negociação, Cláudia, com o Ministério Público, uma determinada empresa... parecia sarcasmo, mas ela dizia, não, o trabalhador ele vai ficar em casa sem renda, mas se ele quiser, ele pode estudar, ele pode fazer um curso de inglês, ele pode viajar, porque nós estamos mantendo as passagens. A coisa chega a ser sarcástica, entendeu? Então, a gente precisa exigir respeito das empresas. As empresas precisam saber que os sindicatos representam os trabalhadores, e a mesa tem que ser com muito equilíbrio, porque a gente já viu muita empresa quebrar no Brasil por conta de arrogância de seus gestores, por conta de arrogância de seus investidores. Sim, é interessante o que você falou, Álvaro, de você, depois da nossa última live, ter recebido muita informação no privado. A gente aqui, né, da assessoria de comunicação, também recebeu muita denúncia. Eu falo especificamente da Azul, né? Porque durante a nossa live a gente teve muitas pessoas questionando e reclamando da atitude do sindicato, mas aí as pessoas vinham no privado para falar que elas não se sentiam à vontade de apoiar o sindicato na transmissão porque elas estavam sofrendo coação da empresa. E aí, exatamente isso. Né? Como é que você vai chegar e falar, não, eu concordo, eu aceito, e vai dar, digamos, a sua cara a tapa, né? Por uma empresa que está coagindo, que está demitindo, e a gente recebendo, assim, um número enorme no privado, que, assim, é muito maior do que os comentários, às vezes até um pouco agressivos que a gente recebeu, né, nas redes em público. Mas é aquela coisa, o trabalhador ele tem medo de demissão, e principalmente num momento como esse, em que a situação tá tão precária até para você arranjar um outro emprego, né, Álvaro? Então, Cláudia, na última live, teve gerente de aeroporto, aqui nas lives, falando, coagindo os trabalhadores. Teve, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, porque eu sou advogado, teve advogado da empresa aqui na live, passando por trabalhador, dizendo que ele era um trabalhador comum, que ele era de rampa, e a gente conhece, sabe que a pessoa é advogado. A gente já encontrou com essa pessoa em algumas mesas de audiência, entendeu? Então, isso é deprimente. Você vê a forma de coação que algumas pessoas estão fazendo sobre o trabalhador que está lá na rampa, que está lá no check-in, que está lá na manutenção, que está contribuindo para a empresa, tá? A pressão que essas pessoas estão sofrendo nesse momento, que é um momento difícil para todo mundo, né? Mas é triste a gente ver isso. E continua, meus canais
de Zap, de Instagram, de todas as redes sociais continuam abertos para receber qualquer tipo de denúncia e nós estamos catalogando cada uma dessas denúncias que nós vamos usar no momento certo contra quem tem que ser usado. Inclusive, uma coisa importante para a gente falar é que nós temos grupos no WhatsApp, pessoal, dos funcionários da Gol, da Latam e da Azul, e que estão sendo debatidas as possibilidades de propostas, né, de minuta para ser criada aí uma proposta de acordo coletivo para ser enviado às empresas. Quem quiser participar dos grupos, participar do debate, envia um e-mail lá para atendimento@sma.org.br. Fala qual é o seu número de telefone, diz que você quer entrar num desses grupos. Diz se você é da Gol, da Azul ou da Latam, que aí a gente vai incluir vocês nos grupos de debate, porque é importante a gente frisar o tempo todo que o sindicato não está pensando nas pautas únicas exclusivamente por ele. A gente está fazendo um trabalho que a gente está ouvindo a categoria, ouvindo a resposta da categoria, para a partir disso a gente poder montar uma proposta. Álvaro, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu vou pedir para você responder enquanto você está respondendo. Travou um bocadinho, já voltou. Tá meio ruim aqui. Já voltou, tá, já voltou. Então, voltou? Então vamos lá. Álvaro, algumas pessoas estão questionando sobre como fica o procedimento para quem tem um empréstimo do banco, porque parece que algumas empresas informaram que tinha a possibilidade de um tratamento diferenciado para quem está pagando empréstimo. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Uma das cláusulas que a gente está preparando para a minuta do acordo coletivo diz respeito, inclusive, aos empréstimos consignados. A gente está discutindo com a empresa uma regra diferenciada do desconto desses empréstimos consignados. Então, a gente está analisando isso, a gente vai levar isso para a mesa de negociação, porque se o trabalhador pode ser descontado de até 30% do seu salário para pagar esses empréstimos, um trabalhador que já tem 40%, 50% do seu salário reduzido, empréstimo, às vezes o valor que ele está recebendo, o trabalhador muitas vezes não tem condições de pagar. Então, a gente está discutindo, sim, Cláudia, com as empresas, uma cláusula rediscutindo o pagamento desses empréstimos consignados, desses descontos todos que estão sendo feitos. E estamos discutindo também, vamos levar, né, para a discussão com as empresas, uma reavaliação dos planos de saúde que estão sendo fornecidos hoje para os trabalhadores. Vários trabalhadores, além do valor que é pago pelo plano de saúde, estão discutindo o tipo de plano de saúde que estão recebendo. Então, a gente está fazendo uma cláusula e a gente vai incluir essa discussão no acordo coletivo. Agora, Cláudio, só um aviso aí, um aviso e uma convocação. A gente acha que amanhã essa minuta vai estar preparada, vai estar finalizada. Tá? Então, provavelmente, o Sindicato Nacional ou vai convocar uma assembleia para quarta-feira, ou talvez quinta, a gente não sabe ainda, amanhã, dependendo da hora que essa minuta ficar pronta, e o sindicato vai disponibilizar, você aí como a nossa jornalista, né? O sindicato vai disponibilizar essa minuta na íntegra, no site, nos links que o sindicato vai divulgar, nas redes, nos grupos de Zap que estão sendo discutidos. E na quarta ou quinta-feira vai ter a assembleia, né, de aprovação da pauta. Essa assembleia ela vai ser virtual e vai ter um link, né, onde as pessoas vão clicar, vão cadastrar, vão receber lá o seu caminho e vão votar, sem identificar quem está votando, qual é o voto que cada um está fazendo, mas vai ter uma votação para que o trabalhador decida qual é a pauta. Tá? A gente, então, vai levar para a empresa, depois que a pauta for aprovada pelos trabalhadores dos 4 sindicatos filiados à FENTAC. Hoje a gente passou boa parte do dia aqui os advogados conversando e a gente acha que amanhã a gente já consegue, com as direções dos sindicatos, finalizar o texto, porque a gente tem recebido as propostas das direções, né, que tem recebido também dos trabalhadores. Amanhã a gente deve fazer o texto e vamos submeter
para as direções dos sindicatos. Se as direções dos sindicatos concordarem, vão levar para a Assembleia para os trabalhadores aprovarem ou não a pauta que vai ser entregue para as empresas ainda essa semana. As pessoas estão perguntando aqui se ela vai ficar disponível 24 horas. Ela vai ficar disponível no nosso IGTV, gente, não só 24 horas. Agora o Instagram está dando um recurso que depois que acabar a live, a gente pode deixar ela salva direto aqui no perfil. Então, quem não assistiu, pode assistir. A gente pede também que vocês recomendem a outros profissionais que não puderam assistir agora, que acessem o nosso IGTV. Lá no Instagram tem uma abinha IGTV. Vocês acessando lá, vocês vão encontrar o vídeo com essa live. E só lembrando aqui que tem muita gente pedindo para o Álvaro comentar sobre como vai ficar a VA, a VR, a minuta, para o acordo que vai ser oferecido, que vai ser apresentado para as empresas, está sendo preparada ainda, não só com a SMA, mas em conjunto com os outros sindicatos filiados à FENTAC. Essa minuta vai ser levada para aprovação, né, da categoria. A gente vai encaminhar para as empresas e, enfim, quando essa minuta estiver pronta, a gente vai divulgar. Pelo que o Álvaro está falando aqui, provavelmente até amanhã ou depois de amanhã, né, Álvaro? A gente tem essa minuta eu pronta. acredito, olha só, eu acredito que amanhã à tarde a minuta esteja pronta. Tá? A gente já teve hoje um esboço bem finalizado, já bem avançado. A gente está conversando com as direções dos sindicatos. Amanhã pela manhã, os advogados devem novamente conversar e a gente fechar o texto e encaminha para os sindicatos. Tem uma reunião amanhã à tarde da direção da FENTAC, né, da federação, que é composta pelo... Alguém perguntou aqui quais são os sindicatos da FENTAC. Os sindicatos da FENTAC são Sindicato de Guarulhos, Sindicato de Pernambuco, o Sindicato Nacional de Aeroviários e o Sindicato de Porto Alegre. Esses 4 sindicatos e mais aeronautas, né? Mas não está nessa discussão. Então, esses 4 sindicatos de aeroviários vão amanhã à tarde, estarão reunidos e a gente pretende, nessa reunião à tarde, definir essa pauta. Estando aprovada a pauta, nós vamos aí sim publicizar, disponibilizar e eles vão ter o tempo para votar. Em relação ao VA e ao VR, a gente pode deixar claro já qual é a proposta dos sindicatos, que foi a proposta que chegou dos trabalhadores. A proposta do VA e VR é que eles sejam pagos integralmente, independente de redução de jornada ou não. Teve empresa que apresentou dizendo o seguinte, porque a convenção estabelece um limite, até 5.200 e alguma coisa, detalhe, os quebradinhos aqui eu não lembro, mas até 5.200 alguma coisa, você teria o vale alimentação. Acima disso, você não teria direito a vale alimentação. O que a empresa está querendo é que se você tiver uma redução, se você tiver uma redução de jornada, você passe a receber esses valores de acordo com essa nova realidade do seu salário e da sua jornada. E a gente está querendo que não. A gente está querendo manter integralmente o pagamento do vale alimentação e do vale refeição. Essa foi uma das propostas que os trabalhadores apresentaram nas reuniões e que todos os sindicatos aderiram integralmente e vão levar essa proposta para a mesa de reunião. O pessoal está perguntando aqui também como é que pode ter acesso a essa minuta. A gente vai disponibilizar nos nossos canais, tá, gente? A gente vai postar no nosso site, no Facebook, no Instagram. Então, é muito importante que todo mundo siga a nossa página, que curta a nossa página no Facebook, para vocês continuarem, para serem informados, né? Porque toda novidade que a gente recebe do Dr. Álvaro, do nosso departamento jurídico, a gente imediatamente divulga nos nossos canais de comunicação para manter todo mundo informado. Então, a gente pede que vocês criem um hábito. E vão ser publicados também, e eles serão publicados também nos grupos, né, de Zap, lá no Telegram, que no grupo de Telegram tem ali já centenas de pessoas nas 3 empresas, Azul, TAM e Gol. Tem assim 200, 300 pessoas em cada grupo disso, e também serão disponibilizados lá as minutas. Essa minuta ela não está sendo feita só pelo Sindicato Nacional, né, porque todos os sindicatos estão conversando com os trabalhadores e as propostas que estão chegando em uma ou em outra base, a gente está juntando e fazendo uma minuta que seja o consenso, que seja a média das propostas que estão sendo apresentadas. Tem muita proposta que a gente não está conseguindo encaixar
porque às vezes uma base, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem aleatório mesmo. Vamos supor que o Acre faça uma proposta, mas o resto do Brasil inteiro diga que aquela proposta não faz sentido, que o caminho melhor é por outro caminho. Então, aquela proposta apresentada pelos trabalhadores do Acre não vai entrar na pauta. O que a gente está tentando é um consenso, é chegar no meio termo de todas as propostas apresentadas em todas as bases. A grande maioria vai no mesmo sentido. A grande maioria das propostas, eu posso dizer que vai mais ou menos no mesmo sentido. E aí a gente está construindo essa redação que vai ser apresentado para os trabalhadores. O pessoal está perguntando aqui como é que faz para participar, né, dos grupos de WhatsApp. Então, gente, vocês podem mandar uma mensagem para o nosso e-mail. Estão perguntando também qual é o e-mail. atendimento@sna.org.br. O e-mail está aí até na nossa bio, na descrição da nossa página. E aí, Ou então pode Oi? procurar também o diretor da região, Sim, o diretor da base. também. E também estão incluindo. Exatamente. Vocês podem procurar o diretor da região de vocês e pedir para incluir, ou vocês podem enviar o contato de vocês para o nosso e-mail, informando qual empresa que você trabalha, que a gente vai incluir vocês no respectivo grupo. Mas a gente sempre dá preferência para quem tiver acesso direto ao diretor da base, que fale diretamente com o diretor da base, né, Álvaro? Até para melhor para estar mais informado, né? Para estar mais informado. Exatamente, otimiza a comunicação. E assim, um recado que eu gostaria de dar, porque às vezes muitas pessoas entram nas redes sociais, querem questionar alguma coisa, né? Tem alguma dúvida, e essas pessoas têm acesso direto ao próprio dirigente sindical. Então a gente orienta que, se você tem contato do dirigente, que fale direto com ele, porque o dirigente vai saber como te instruir. É comum a gente passar pelas redes o contato do dirigente da base, porque os nossos representantes estão aí para esclarecer diretamente, né, Álvaro, a dúvida dos profissionais, para tornar essa comunicação mais viável possível, para vocês entenderem que não tem só profissionais de comunicação atrás de um computador fazendo trabalho. Tem profissionais que estão trabalhando na base, que estão diariamente em contato com o trabalhador, e que, inclusive, são pessoas que trabalham assim como vocês, mas que também estão aí no trabalho de representação sindical. Álvaro, a gente está terminando aqui o nosso tempo. Daqui a pouquinho a gente vai acabar a live. É rápido, né? A gente vai falando e nem percebe. Não dá para falar tudo, né? A gente não consegue falar. Não dá. Então, gente, eu queria que você respondesse aqui, Álvaro, só uma última pergunta antes da gente poder encerrar. Que uma pessoa falou que estão solicitando, a empresa estava solicitando que ela volte da licença remunerada antes do que tinha sido previsto. E ela quer saber se ela pode ter algum prejuízo voltando a trabalhar. Não, se ela voltar a trabalhar, a licença não remunerada é cancelada. Eu não sei se é Gol, Latam, porque a gente tem acordos com essas duas empresas e deixa bem claro que, se ela tiver em licença não remunerada e a empresa convocar, precisou, ela sai da licença não remunerada e volta normalmente ao seu trabalho. Não tem prejuízo. Ela teria que, muito pelo contrário, né? Ela teria que voltar a trabalhar e receber normalmente. Agora, não sei se é Azul, a gente não tem acordo com a Azul. A Azul, na nossa opinião, está completamente irregular em todos os aspectos. E a gente está discutindo isso em várias frentes no judiciário. Tá, ok, então. Álvaro, então a gente vai dar um encerramento aqui na nossa live, mais uma vez agradecendo. Claudinha, só uma coisa, alguém perguntou aqui sobre o PPR, se tiver o plano de demissão voluntária. Isso está incluído na nossa convenção coletiva. O trabalhador que sai, ele tem direito ao PPR. Então, isso, independente do acordo, a convenção coletiva garante o PPR e a gente vai ter que garantir no caso do PDV. Tá, ok, então. Bom, gente, como a gente frisa aqui bastante, quem tiver dúvidas, envie mensagem para a gente, para o nosso e-mail, atendimento@sna.org.br. A gente tem profissionais que estão capacitados para atender as dúvidas da assessoria jurídica para vocês. Entre em contato direto, quem tiver, com os dirigentes sindicais da sua base, e estejam sempre aqui seguindo, né, os nossos canais para se manterem informados. A gente está sempre divulgando todas as novidades que a gente recebe do setor, dos nossos dirigentes sindicais em cada uma das nossas bases, do Álvaro e dos advogados também das outras bases. A gente está sempre atualizando aqui nas nossas redes.
Lembrando para o pessoal que está interessado no saque do FGTS, que eu acredito que seja todo mundo, né? Porque quem nesse momento não está interessado, a gente na quinta-feira, dia 11, vai ter uma live com o deputado federal Alencar Santana, que é quem está propondo uma emenda na MP que vai autorizar todos os profissionais da aviação civil a fazerem o saque integral do FGTS. A gente ainda não sabe quando que vai entrar em votação, mas a previsão é que seja ainda essa semana. Então, quem quiser saber um pouco mais, né, sobre como está esse processo, sobre a iniciativa do deputado que partiu de um compromisso da FENTAC, né, em buscar melhorar as condições da categoria e acionou os sindicatos para acionar o deputado e juntos construir uma proposta, é só participar aqui, curte a nossa página, segue o nosso perfil, que essa live vai ser realizada ainda nessa semana. Eu acho que eu não tenho mais nada para falar. E lembrando, gente, que essa live ela está disponível, vai ficar disponível no nosso IGTV. Então, vocês podem indicar outras pessoas para assistirem. Só acessar o nosso IGTV que vai estar lá tudo disponível em tempo integral para as pessoas que não puderam assistir hoje conseguirem assistir e se manterem informadas sobre o que está acontecendo no setor. Bem? Então, Álvaro, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. A gente queria muito que quem tivesse feito essa live com o Álvaro fosse a Patrícia, como eu já falei, a Patrícia Gomes, que é nossa coordenadora da região sul, que está aí super ativa, né, Álvaro? Participando de todas Está em todos as os grupos, conferências. organizando todos os grupos. Exatamente. Então, vamos fazer uma com a Patrícia para dar informes sobre a negociação. Assim que a gente entregar lá a pauta, vai ter a primeira rodada de negociações, então a gente faz uma depois para passar os informes da negociação. Sim, exatamente. Então, gente, a gente se mantém informado, mantenham-se informados aqui seguindo a gente. Esperamos que na próxima a Patrícia que esteja conversando com o Álvaro. E Álvaro, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e pelo esclarecimento aí, que foi ótimo. E a gente aguarda... E parabéns à categoria. Teve uma hora que chegou a quase 750 pessoas. Sim, ao mesmo agora, tempo. né? Porque depois que fica rolando, a gente continua vendo os números aumentando. Então, gente, a gente aguarda vocês aí no engajamento nas redes sociais, com os profissionais representantes da base, para a gente manter aí o contato, lembrando que o sindicato não trabalha sozinho, o sindicato depende de vocês para funcionar. Então, a gente aguarda aí o posicionamento. Agora está acabando mesmo. Boa noite, Claudinha. Boa noite.